Bom dia, quarto ano! Como vocês estão hoje? Terça-feira, dia de aula de português! Hoje a gente vai ver uma coisa super legal. A gente vai conhecer mais um gênero textual, certo? Vocês andaram trabalhando romance um tempinho atrás. E hoje a gente vai ver uma coisinha nova. Nós vamos trabalhar textos dramáticos. Prof, são textos que fazem drama? Não, é uma coisa um pouquinho diferente. Primeiro, o que é um texto dramático? Um texto dramático é um texto escrito exatamente para uma apresentação, para uma reprodução. A apresentação de uma peça de teatro, reprodução de uma história, produções de filmes, de cenas e todas essas coisas. Vocês já ouviram falar em roteiros, certo? Que também são coisas usadas para produzir essas apresentações. E o texto dramático, ele é um gênero textual que entra justamente nessa coisa de roteiro, de arte, certo? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito disso, o que esse texto dramático precisa ter, quais as características e finalidades dele, e depois a gente vai fazer algumas atividades, tá? Nossa aula de português dessa semana vai ser dividida em duas partes, porque nós precisaremos produzir, né, um texto. Então hoje a gente vai ter uma aula e na sexta-feira nós teremos outra, que daí nós finalizamos esse conteúdo, ok? Então vamos começar. Primeiro, o que precisamos ter num texto para que ele seja um texto dramático? Quero que vocês peguem a apostila de vocês, lá na página 22 e 23 de português, tá? Nós temos ali conto e versão dramática. Então, primeiro, na página 22 nós temos um texto chamado Sapo Dando Sopa, que é um conto, é uma história. E na página 23 nós temos outro, que também é o título Um Sapo Dando Sopa, porém ele está organizado de uma forma que ele se tornou um roteiro, ele se tornou algo para ser trabalhado para uma apresentação. Então eu quero que vocês leiam dois textos para vocês verem as diferenças. Primeiro, no conto, claramente é uma história, tanto que ali nós temos até uma ilustração. Então ele conta ali a história de uma princesa que acabou encontrando um sapo na beira da lagoa. E aquela história de sapo e princesa que vocês já conhecem, certo? E na página 23, um escritor chamado Flávio de Souza pegou esse conto e transformou em um texto dramático para que ele pudesse produzir uma obra de teatro em cima disso. Então ali ele dividiu o texto dele em narradores, tem diálogos, tem personagens, tá? Para que ele pudesse levar isso para um teatro, para um filme, algo assim. Depois que vocês lerem esses dois textos, vocês vão para as páginas 24 e 25. Ali nós temos algumas questões sobre ambas as produções. Então tem questões que são direcionadas para o conto, tem questões que são direcionadas para o texto dramático e tem questões que vocês vão ter que identificar para qual dos textos que são, ok? Então vocês respondam. A número 1 vocês têm que responder no caderno e as demais a gente responde ali mesmo, tá bom? Gente, eu separei para vocês um modelinho de roteiro. Tá, eu vou colocar aqui a imagem para vocês entenderem melhor como que a gente organiza, como que são separados os personagens, as narrativas, né, tudo certinho. E vocês também vão ver que tem uma coisinha chamada rúbrica.
nesse roteiro, mas a gente já vai ver o que é, tá bom? Esse é um exemplo bem simples de um roteiro que foi criado de uma história da Dona Baratinha. Provavelmente eles pegaram a música e transformaram em um roteiro para virar uma peça teatral. Aqui nós temos dois personagens, que são o Lobo e a Dona Baratinha. Temos também um narrador. E se vocês observarem em algumas frases, no final delas, nós temos os parênteses que estão as rúbricas, que são as observações feitas para que os personagens saibam como agir. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor quais são as partes dele. Primeiro, para um texto ser dramático, ele precisa ter algumas coisinhas que são, assim, obrigatórias, tá? Ele tem que ter, antes de qualquer coisa, diálogos, né? Diálogos são aquelas frases em que um personagem conversa com o outro, ok? Precisam ter os personagens, né? Sem os personagens não há diálogo, então precisam ter esses personagens para conseguirem conversar. Pode ter narrador, que é aquele que conta a história, e pode também não ter narrador. O narrador, ele não é obrigatório. Ele entra nesse gênero de texto para facilitar o conto da história, da peça, ou enfim. E ele tem mais uma coisinha que facilita muito nessa produção dessas peças, que a gente chama de rúbricas. O que são essas rúbricas? Elas são observações que elas vêm geralmente depois de uma ação, tá? Para que servem essas observações? Pro personagem, né, pro autor, pro ator que tá ali interpretando a peça, saber como ele tem que agir naquela parte que ele vai representar. Então entra muito aquela questão de expressões faciais e leitura corporal que a gente viu na aula passada. É justamente aí que entra essa questão de tudo que a gente trabalhou, porque ele lê a observação, certo? Que o escritor, o autor da obra colocou ali para ele, e ele sabe como ele deve se portar. Por exemplo, a bruxa, né, olhou para a menina e deu uma risada suave. E daí do lado vai estar entre parênteses, soltar uma risada suave. Então a personagem que está interpretando a bruxa sabe que depois disso ela precisa dar uma gargalhada. São para isso que servem as rúbricas. Fala também quando o personagem tem que se deslocar de um lugar e ir para o outro, ou abraçar o outro personagem. Então são nessas observações, nessas rúbricas, que o autor do teatro fala para o personagem, né, para a pessoa que está ali interpretando, o que ela tem que fazer, ok? Deixa eu ver o que mais que é muito importante. Nos roteiros, né, nesses textos que são transformados em textos dramáticos para virarem uma peça, um filme, essas rúbricas geralmente estão entre parênteses, logo depois, né, dessas ações que eu falei para vocês, ou desses diálogos, certo? Que daí as pessoas conseguem se organizar para fazer. Aí, vocês podem estar me perguntando assim, prof, quem que cria essa coisa arada? Né? Quem faz essas coisas são os dramaturgos, né? Pessoas totalmente especializadas em fazer isso. Escritores, autores de algumas obras. Então, eles pegam esse roteiro, estudam ele, imaginam como deve ser e trabalham em cima desse texto dramático para que as pessoas consigam produzir as peças, os filmes ali em cima disso, tá? Para quem eles são dirigidos, depende muito da classificação da obra. São para crianças,
são para adultos, são para idosos, mas quem recebe esses textos dramáticos com todas essas observações são os autores, os atores, tá? São as pessoas que vão atuar nas peças para que elas possam ensaiar. Então, primeiro, nos primeiros ensaios ali, geralmente as pessoas estão com esses roteiros nas mãos. E ali elas estão lendo e estão vendo o que elas têm que fazer, e depois elas começam a ensaiar sem esses roteiros para ver como que vai sair, né, as peças. Ali nas páginas 30 e 31, nós temos algumas questões sobre rúbrica, né, sobre essa partezinha a mais dos textos dramáticos. Então eu quero que vocês respondam, também são coisas bem tranquilas. E agora nós temos uma atividade muito importante, tá? Nós vamos produzir, eu não vou chamar de teatro porque é algo muito curto. Nós vamos produzir uma cena. Porém, antes da produção dessa cena, vocês terão que escolher primeiro se vocês vão trabalhar em cima de uma história, por exemplo, uma história semelhante à Princesa e o Sapo. Se vocês vão transformar essa história em um roteiro, em um texto dramático, ou se vocês vão criar uma história com os personagens de vocês e tudo mais, tá? Ou se vocês vão pegar algum texto que vocês leram para vocês produzirem esse roteiro em cima, tá? Não precisa ser muito longo, até porque depois a gente vai ter que gravar isso, porque vai ser um trabalhinho do bimestre. Então, a primeira parte é vocês escolherem o texto que vocês querem fazer, a história que vocês vão interpretar, e depois vocês vão pegar essa história e transformar em um texto dramático. Então, vocês vão separar os personagens que vão ter na história de vocês, se vai ter narrador ou não, e vocês vão ter que organizar como que vocês vão... como que esses personagens de vocês vão atuar, tá? Então, ali no decorrer da história, o que vai acontecer, como que eles vão reagir, como que eles vão se expressar, enfim. Esse roteiro vocês vão fazer no caderno de português e eu preciso que vocês me mandem até quinta-feira, porque eu preciso corrigir e aprovar ele para a segunda parte da nossa atividade, que vai ser feita na sexta-feira, tá? Então, não esqueçam de mandar. Quem não mandar não vai poder dar continuidade no trabalhinho de português, porque senão a gente não consegue, eu não consigo ajudar vocês no que tá certo, no que não tá, no que não precisa melhorar, do que não precisa, tá? Então façam e a gente vai conversando, eu vou ajudando vocês. Beleza? É uma atividade muito legal. Vocês vão ver que depois que o roteiro estiver todo prontinho, vocês vão fazer assim, ó, pra conseguir gravar. Não vai ter vocês vão produzir palitoche, fantoche, algo do tipo, mas na sexta-feira a gente conversa certinho. Agora, eu vou deixar junto com a aula de português um link de uma peça de teatro e eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês me digam o que vocês acham disso, né? Que tipo de roteiro foi feito, se vocês acham que as pessoas ensaiaram, se foi um teatro improvisado, tá? Vejam e daí me falem. Beijinho, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida eu tô aqui pra ajudar vocês.